O governo federal divulgou no começo da noite o projeto de lei orçamentário para 2026. Na coletiva do Ministério do Planejamento e Orçamento, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dari Duigan, disse que a estratégia do governo tem apresentado resultados. A gente está apresentando uma proposta ao Congresso de lei orçamentária que tem o melhor resultado fiscal dos últimos 15 anos. Nós estamos falando de um superávit que é menos dependente de despesas extraordinárias, que está dentro de um planejamento, de uma consistência de estratégia. A gente tem uma mesma estratégia, a gente vai seguir com essa estratégia. Começamos com ela em 2023, nós vamos terminar esse governo com ela, que é uma estratégia que está dando bons resultados. O resultado do que a gente tem conseguido rever em termos de desonerações passadas, concluir algumas, em processo de conclusão de outras, aprimoramentos do gasto público. Temos que avançar nas duas pontas. É preciso recompor a receita, fazer quem não paga e tem capacidade econômica para pagar, que pague, de acordo com a lei em vigor, e sempre buscar um aprimoramento de eficiência para que a gente tenha redução do gasto primário e alcance os melhores resultados para o país. Vamos entender, então, tudo que foi divulgado hoje nesse projeto de lei orçamentária, recebendo mais uma vez aqui no estúdio a nossa analista de economia, Thaís Herédia. Como é que você viu esse projeto? A gente tem que ver se vai se realizar no futuro. Por enquanto é um projeto, né, Thaís? Márcio, de bom é que o processo de formulação do orçamento público no Brasil melhora a cada ano, né? E aí tem um trabalho das equipes técnicas. Claro que é uma cobrança da sociedade brasileira de mais transparência, de mais compreensão direta do que está sendo tratado ali e uma tentativa de visão de mais médio e longo prazo, né? Porque sempre foi muito imediatista. Então, esse é o primeiro ponto, né? O processo de formulação do orçamento tem melhorado a cada ano. O segundo ponto é que, mesmo diante desse processo da formulação, a fórmula central ela continua sendo a mesma, superestima a receita e subestima a despesa, né? Ainda mais diante de uma meta que foi estipulada pelo próprio governo de cumprir um superávit fiscal no ano que vem, ou seja, ter mais dinheiro sobrando do que faltando para dar conta dos juros da dívida pública. Vamos dar uma olhada aqui, Márcio, então, nos números gerais. Eu vou trazer os destaques. Gente, o orçamento é um orçamento gigantesco, são mais de 3 trilhões de reais, mas vamos tratar aqui dos destaques do orçamento. Eu começo com a meta do resultado primário, que é o principal indicador, né, de cumprimento do orçamento. Então, a meta do ano que vem é de superávit de 0,25% do PIB, o que deveria fazer sobrar no orçamento pouco mais de 34 bilhões de reais. Pois bem, com as contas trazidas pelo próprio governo federal, o ano que vem terá um déficit, ou seja, a conta vai ser negativa em 23 bilhões de reais. Mas como tem quase 58 bilhões de reais que não vão fazer parte do cálculo da meta fiscal, noves fora nada, acaba dando ali o superávit. Mas, de novo, é vamos dizer assim, uma artimanha estatística contábil para apresentar o resultado. O salário mínimo vai ter uma alta real de 2,5%, vai ficar em R$ 1.631, R$ 1 a mais do que a proposta apresentada antes, a Lei de Diretriz Orçamentária. Aqui também tem outra manobra contábil, as emendas parlamentares para efeito de gasto e despesa tem quase 41 bilhões, que são as emendas impositivas. As emendas de comissão, que 11 bilhões e meio, não estão na conta ainda, né? Então, 11,5 bi a mais ali faltando para o cumprimento da meta. E o aumento de despesas previsto para o ano que vem, quer dizer, o governo vai poder gastar, de acordo com a regra do arcabouço fiscal, 168 bilhões de reais a mais. Vamos dar uma olhada agora do ponto de vista das despesas, aquelas que são as mais importantes, as que mais pesam sobre o orçamento. Essas despesas juntas aqui, elas compõem mais da metade do orçamento brasileiro. A Previdência Social
já passando de 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 2026, numa trajetória que vai alcançar em 2029, segundo os números apresentados pelo próprio governo, mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais daqui 3 anos. Então, é uma trajetória muito preocupante. O BPC, o benefício de prestação continuada, no ano que vem vai passar de 130 bilhões de reais. Abono e seguro-desemprego. Aqui é uma coisa mística que acontece no Brasil. Nós temos a menor taxa de desemprego da história e temos um gasto também absurdo em seguro-desemprego. É a dinâmica do mercado de trabalho no Brasil versus as brechas da lei, quase 98 bilhões de reais, e o Bolsa Família somando um pouco mais de 159 bilhões de reais. Agora nós vamos dar uma olhada nas premissas, ou seja, quais são as previsões da economia que o governo traz para dar conta desse orçamento. Porque, por exemplo, uma previsão de crescimento econômico acima do que, por exemplo, o mercado está prevendo, significa que as receitas serão maiores, né? Então, uma das medidas para superestimar a receita está aqui, parte da premissa do orçamento. O governo espera um crescimento de quase 2,5% da economia, os economistas de mercado, segundo o Focus dessa semana, 1,86%. O IPCA, o índice principal de inflação, o governo espera 3,60%, o mercado ainda está acima de 4,30% para o ano que vem. A taxa Selic, aqui o governo foi mais conservador, pouco mais de 13% contra 12,5% do governo, e o resultado primário, como a gente trouxe, o governo espera o superávit de 0,25%, mas o mercado está esperando uma conta negativa de 0,60% do PIB. Márcio, para fechar, aqui nós vamos trazer o seguinte: o que é real, né? Esse superávit esperado pelo governo, ele é real, né? Como é que a gente faz essa conta? Primeira coisa é o seguinte, né? O secretário executivo disse assim: olha, nós vamos ter o melhor resultado fiscal da história, é a primeira vez em 10 anos que o orçamento é apresentado com superávit, mas essa comparação ela não é exatamente correta, porque está comparando despesas que não tinham permissão para ficar fora do orçamento há 10 anos ou há 5 anos, né? No caso dos precatórios, que não estão contando para o resultado primário, né? Então, os precatórios, as despesas, os programas de governo, na verdade, aqui passou do meu olho aqui, os programas de governo que estão fora, pé de meia, o auxílio gás e as emendas de comissão, como eu acabei de dizer. Então, essa conta aqui, despesa fora da meta. Aí até eu faço superávit. Receitas extras, o governo tem uma expectativa de receber receitas extras no ano que vem, contando com petróleo, contando com corte de benefícios tributários, que nem foi aprovado ainda pelo Congresso Nacional, de cerca de 120 bilhões, essa conta pode até aumentar, o governo ainda vai apresentá-la, e a trajetória das contas da Previdência, Márcio, que eu disse que é uma trajetória preocupante, que vai passar de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Então, assim, é um orçamento que traz uma tática que foi usada por todos os governos, superestima a receita, subestima a despesa e, o principal, não controla o crescimento da dívida pública. Foi uma explicação espetacular, mas me dou a liberdade de acrescentar um ponto. Ano eleitoral ano que vem. E a gente sabe como pode ser ainda mais difícil ficar num planejamento de orçamento num ano em que naturalmente, você quer gastar mais para mostrar serviço e conquistar voto, né? Isso pode ser um problema também. Certamente, Márcio, essa é uma grande preocupação. O próprio presidente Lula tem anunciado aí programas e tem uma lista de programas que ele quer anunciar. O economista Felipe Salto, da Warren Investimentos, que é um reconhecido especialista em contas públicas, por exemplo, acha que o governo não deve escapar de fazer uma revisão da meta fiscal, até por essa expectativa de aumento de despesas.